Hoje pela manhã, irmãos, logo cedo, eu estava indo para o sítio e eu orava ao Senhor e falava: Deus, eu preciso de uma palavra. Eu quero uma palavra que fale ao nosso coração. Eu quero ser edificado com essa palavra. E o Espírito Santo fez-me lembrar do Salmo 23. Oh, glórias! E esta é a palavra de hoje. Nós vamos meditar no Salmo capítulo 23. Os amados que já abriram a Bíblia, vamos colocar de pé para nós lermos o texto. Diz a palavra: o Senhor é o meu pastor. Oh, glórias! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oh, glórias, aleluias. Senhor, eu quero que tu fales conosco, Pai. Oh, Deus, fala conosco nessa noite, porque queremos aprender de ti, descansar em ti, termos convicção que tu és o nosso pastor, aquele que cuida de nós, Pai. Dá-nos essa convicção, meu Deus. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós lemos esse texto bíblico, nós achamos que o Senhor vai abrir as portas dos céus sobre a nossa vida. Não é verdade? Nós achamos que pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, Ele há de nos abençoar com tudo que essa terra pode oferecer. Ele pode nos dar as riquezas dessa terra. Ele pode nos favorecer em todas as coisas. Mas a realidade não é essa. Não é isto que o Senhor está falando a nós através dessa palavra. Na verdade, a alusão aqui é o pastor de ovelhas. É um texto em que o Senhor fala a Davi a respeito do pastor de ovelhas. Como é que o pastor de ovelhas cuida das suas ovelhas, do seu rebanho? E da mesma forma, o Senhor cuida do seu rebanho. Ele cuida de cada um de nós. Na verdade, não é um salmo que promete riquezas, não é um salmo que promete as coisas magníficas que essa terra pode oferecer, mas é um salmo que nos chama a atenção para uma comunhão verdadeira, uma comunhão próxima, comunhão real com o Senhor, que chama-nos para entender que Deus é o nosso pastor. E nós não podemos nos afastar do olhar do nosso pastor. É um salmo que chama-nos a atenção para uma vida de submissão ao cuidado, submissão ao zelo, à misericórdia de Deus. E é isso que nós precisamos buscar dia após dia na nossa vida, para que sejamos assim, felizes, felizes. É o salmo no qual o Senhor promete a você ajuda. Ele promete amparo. Ele promete cuidado, ele promete o consolo. Esta é a verdade dessa palavra poderosa de Deus, com certeza, um dos textos bíblicos mais conhecidos e talvez recitados por aí. O Salmo 23, quase todos aqui conhecem de cor. Eu vi que algumas pessoas recitavam, enquanto eu lia, alguns recitavam. Isto porque está guardado no coração. Oh, glórias! Aleluias! Louvado seja o Senhor. Mas, amados, quando nós entramos na profundidade dessa palavra, quando nós passamos a ler, o Espírito Santo de Deus chama-nos a atenção para algumas verdades que precisamos observar, precisamos praticar, para que o nome santo de Deus seja exaltado. Entenda, não é nós que precisamos ser exaltados, é Deus que precisa ser exaltado na nossa vida. Portanto, todas as nossas ações estão submissas à vontade do Senhor, porque é Ele que precisa receber, é Ele que precisa receber a honra e a glória pelos nossos atos, pelas nossas ações. E nesse texto, amados, somos ensinados a observar estas verdades.
E Davi diz ainda no versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Oh, glórias! O Senhor é o meu pastor. Traz um conforto para as nossas vidas, não é verdade? Traz um conforto, irmãos. Traz um conforto, uma alegria. Porque Ele nos pastoreia, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Mas o interessante, amados, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não é que vai faltar para você as coisas que são supérfluas. Supérfluas? Não. O Senhor está falando para você que não vai faltar o suficiente para você viver. Que não vai faltar o suficiente para que você tenha alegria, tenha paz no teu coração. Não, Davi não referia-se ao luxo dessa terra, às riquezas, talvez a fama, os tesouros dessa terra. Não é isto que há de faltar sobre a tua vida. Muitas pessoas entendem essa palavra errada e a usam para reivindicar de Deus aquilo que a terra pode dar. Há muitas pessoas que dizem, Senhor, olha a promessa, nada me faltará, eu quero um carro. Senhor, olha a promessa, nada me faltará, eu quero uma casa, quero um casamento. Senhor, quero isso, quero aquilo. Amados, entenda que o pastor apenas cuida das ovelhas, as ovelhas pastam apenas. Simplicidade. Na verdade, é assim. O Senhor, Ele está prometendo a simplicidade, aquilo que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, enfim, todas as áreas. O Senhor nos dá o consolo, o Senhor nos dá a alegria. Ele enche o nosso coração de esperança. Esse é o nosso pastor, é aquele que diz para você, nada te faltará. Porque se você tem essas coisas na tua vida, as demais coisas ficam fáceis. É preciso estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso, porque quando nós temos a comunhão com o Senhor, Ele nos favorece, Ele cuida de nós, Ele faz coisas maravilhosas acontecerem na nossa existência. Amém? E é preciso crermos nessa verdade. E é preciso crermos nisso e vivermos essa verdade. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor. É o pastor que cuida de cada um de nós. E Ele diz no versículo 2, ouça com atenção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Oh, glórias! O Senhor te faz repousar em pastos verdejantes. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para você, descansa em mim. Porque eu tenho aquilo que você precisa. Descansa em mim, porque eu tenho aquilo que tu precisas. Quando nós olhamos, amados, a palavra, nós vamos ver que o pastor conduzia o seu rebanho para os pastos verdejantes. As ovelhas faziam o quê? Obedecia o pastor e seguia-o. Eu ia à frente do pastor, porém, era isso que elas faziam. E é isso que o Senhor está prometendo para cada um de nós, nesse mundo que está em caos, em meio a tantas dificuldades, as catástrofes, as calamidades, as pandemias, oh meu Deus, a violência e tantas coisas ruins que nós temos visto. O Senhor diz para você, olha só, eu tenho um pasto verdejante, descansa, repousa, o Senhor tem a promessa para a tua vida, Ele tem algo grande para você, Ele pode te dar paz no meio dessa guerra louca na qual nós estamos. E com certeza, irmãos, estamos no meio de uma guerra, e certamente o nosso inimigo, ele faz de tudo para tentar fazê-lo desistir. E muitos estão desistindo. Amados. Muitos estão desistindo porque não estão seguindo o pastor, o nosso bom pastor, aquele que cuida de cada um. Muitos estão desistindo da caminhada porque não conseguem ver o amparo, não conseguem ver o cuidado do Senhor. Veja, olhe para Deus no meio das tuas calamidades, no meio da tua fome, das tuas dificuldades, no meio dos teus problemas, no meio da tua sequidão. Olhe para o Senhor, olhe para Deus. Porque Ele tem toda sorte de bênçãos para a tua vida. Ele pode mudar a tua sorte. Amém? E Davi continua dizendo, leva-me para junto das águas de descanso. Oh, glórias! Leva-me para junto das águas de descanso. Você já parou para refletir um pouco? Quem é que guia a tua vida? Quem é que está no controle da tua existência? Deixa-me dar um exemplo para você. Você vai na caminhada, oh, legal, bom, glórias a Deus, aleluias, oh, bênção, tudo bem, tudo maravilhoso, você tropeça, cai. Aí você levanta, mas já levanta no controle da tua vida.
Aí você fala, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus me abandonou. Olha só, eu seguindo a Deus, veja o que acontece comigo, as dificuldades, os problemas. Veja, eu quebrei a cara, não deu certo. Oh! Sabe o que é isso, irmãos? É pegarmos as rédeas da nossa vida para nós mesmos. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito de Deus. E o Senhor falou para você que nesse mundo terias aflições. Portanto, vamos ter aflições. Se o Senhor prometeu para você que terias aflições, é uma promessa. Se o Senhor promete para você aflições, é porque vamos tê-las. No entanto, se você deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus, Ele te leva para junto das águas de descanso. Oh, glórias! Ele te leva para onde? Para junto das águas de descanso. Aleluias! Mas o que é isso, irmãos? É deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. As ovelhas, elas não se guiam. Elas não tomam decisões. Ah, aquele lado ali está melhor, vou subir o monte, é isso, aquilo outro. Não. As ovelhas são guiadas pelo pastor. É o pastor que as guia. É o cajado. É o porrete para quebrar a cabeça do inimigo que aparece, dos animais. Na outra mão, porque o Espírito de Deus cuida de cada um de nós. E a partir do momento que nós entendemos que é preciso deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, Ele cuidará de nós. Virá a provisão, virá o socorro, virá as soluções. O Senhor agirá de forma grandiosa e o teu coração não se dirá falta de nada. Porque o Senhor, quando entra no coração da gente, Ele completa a nossa existência. Nós somos vazios. Nós, seres humanos, somos vazios. E sabe o que fazem para encher o vazio das suas vidas? A bebida. Muitos tornam-se fofoqueiros porque fofocar é bom e ocupa a vida, não é verdade? As drogas, as coisas ruins, as más companhias. As pessoas procuram algo para preencher o vazio das vossas vidas. Nós que somos da luz, oh glórias, nós que somos da luz, somos guiados pelo pastor, nós buscamos a presença do Senhor e Ele há de mover grandiosamente na nossa existência, Ele há de mover grandemente na nossa vida e tudo quanto Ele fará, certamente será o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Oh glórias, que bênção, hein? Cremos nessa verdade, aleluias. Vamos nos deixar mover pelo bom pastor. Pelo bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está em crise? Está com problemas? Está com dificuldades? Não sabe o que fazer da vida? Para de se debater. Para de se debater. Para de chutar a porta. Para de querer abrir uma porta nova na tua parede. Clame pelo pastor. Clame por Ele, porque Deus moverá na tua vida e te guiará pelos caminhos certos. Oh, glórias! Amém, igreja? Aleluias! Irmãos, esta é uma verdade que nós não podemos perder de vista jamais. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para as fontes de águas. Oh, glórias! E nos dá o descanso. Ainda, versículo 3, ouça só o que Davi diz. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Irmãos, a palavra nos diz que o Senhor refrigera-nos a alma. Isto é, está preocupado, estressado, nervoso, sem saber o que fazer da vida? O Senhor traz paz ao teu coração. É o refrigério. É a esperança que precisa estar no Senhor. É o olhar que precisa estar fixo em Deus. É o cuidado do Senhor que está pronto a nos renovar, a nos avivar. É o cuidado do Senhor que está pronto a tomar-nos nas suas mãos e a guiar-nos pelos seus caminhos, a trazer-nos a paz e também a restauração àquele que dela necessita. Tu precisas de restauração na tua vida? Por que não busca no Senhor? Por que não busca? Ele refrigera a nossa alma.
para de buscar onde o Senhor não está. Olhe para o Senhor. Busque nele o refrigério. Amados, não há causa que seja demasiadamente difícil. Sabe quem faz as causas difíceis muitas vezes? Nós. Nós fazemos as causas difíceis. Por que fazemos as causas difíceis? Porque nós queremos algo que Deus não tem para nós. Nós queremos algo que o Senhor não tem. Muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, olha para a minha causa. Senhor, resolva isso, resolva aquilo. Deus, faz alguma coisa por mim. Clama, jejum, sobe no monte, enfim. Mas esquece de ouvir o Senhor que diz: ó filho, eu não tenho isso para você. Não é essa a bênção que eu tenho para ti. A partir do momento, irmãos, que nós deixamos-nos refrigerar, ser tomado pela paz do Espírito Santo, e falamos para o Senhor: Deus, a minha causa é esta, mas qual é a tua solução para a minha vida? O que é que tu queres para a minha vida? Nós poucas vezes fazemos assim, não é? Nós queremos que Deus nos abençoe. Ah, Deus me abençoa, Senhor. E ainda tem aqueles que são mais corajosos. Deus, eu vou te fazer uma oferta, vou te ofertar 10 mil reais, porque eu sei que tu has de mover. Está vendo o meu sacrifício, Deus? Faz acontecer, Senhor. Olha a oferta que eu estou fazendo. Olha, eu sou dizimista. Senhor, olha para... Eu sou uma pessoa que zela pelas tuas causas, enfim. Mas esquecem de ouvir a Deus. O Senhor só nos dá aquilo que Ele tem reservado. E o que Ele tem reservado é o melhor para cada um de nós, mesmo que você não entenda desta forma. Mas a partir do momento que nós descansamos no Senhor, que Ele é o nosso pastor, que nós tornamos-nos ovelhas do bom pastor, certamente seremos guiados, levados, e o Senhor há de fazer coisas maravilhosas na nossa existência. Ainda no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça. Olha só. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? O que foi que Davi falou para o Senhor? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele não falou: Deus, eu vou tomar as minhas decisões e tu vens atrás consertando as minhas cabeçadas, os meus erros. Vem consertando, Senhor, eu vou na frente. Vem atrás. Ó Senhor, vem atrás. Ele disse: guia-me. Guia-me. Está faltando muitas vezes deixar-nos guiar pelo Senhor. É preciso nos deixar guiar pelo Senhor, porque Ele tem o melhor. Ele tem o caminho certo. As veredas da justiça são os caminhos planos de Deus para a nossa vida. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E nós, amados, a partir do momento que descansamos, colocamos a nossa vida no Senhor, nos deixamos tomar por Ele, Ele há de fazer coisas extraordinárias na nossa existência. E uma das fontes de conhecimento, de tomar a direção certa, é a palavra de Deus. É a Bíblia. É por isso que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. É necessário que sejamos amigos da Bíblia. Amigos próximos, mais que chegados. Oh, glórias! Que nós tenhamos ela aqui dentro, para que possamos colocá-la em prática. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ouça o que Paulo disse para Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja, amados, a palavra de Deus é poderosa, é magnífica, não é mágica, não. Não adianta deixá-la aberta no Salmo 91 ou outro texto qualquer. Não adianta olhar para esse livro, nos agarrarmos a ele nos momentos de dificuldades, abraçar a Bíblia, oh meu Deus do céu, oh Senhor, valei-me Senhor, e agarrar na Bíblia. Vai morrer junto com ela, não adianta. Mas se você colocá-la aqui dentro, e no momento das dificuldades, você trazer à memória as promessas de Deus, Ele fará coisas maravilhosas na nossa vida, na nossa existência. E é isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ele diz: a palavra é divinamente inspirada e é proveitosa. Proveitosa para quê? Para ensinar-nos a caminhar, a andar, a amar o Senhor, a viver a verdade de Deus, a estarmos em comunhão com Ele ainda.
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, ela cuida de nós, ela nos dá o norte da nossa vida, a direção da nossa vida. Ela nos aponta o caminho certo, basta que ela esteja guardada dentro do nosso coração. Amém? Esta é a verdade de Deus para a minha vida e para a tua vida. É a palavra poderosa do Senhor. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Oh, glórias! E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse vale da sombra da morte é o seguinte. Existe em vários lugares, aqueles vales apertados, montanha de um lado, barranco do outro, pedra do outro, passava-se naqueles lugares apertados. E geralmente estavam ali os animais selvagens e outras coisas ruins. É isto que significa o vale da sombra da morte. Quantas vezes nós estamos passando pelos caminhos apertados, não é verdade? Estamos passando pelos caminhos apertados. Só que muitas vezes nós também não lembramos de Deus. Não lembramos. E aparecem o mal, as dificuldades, e elas nos tomam. Elas nos destroem. É preciso estarmos olhando para o Senhor, porque Ele te dá força, Ele te envolve, Ele te guarda, Ele te protege, Ele toma a tua vida nas tuas mãos, Ele tem todo o poder sobre a face da terra. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor e não conseguimos ver o poder de Deus, não conseguimos ver o poder de Cristo. Jesus é aquele que ressuscitou a Lázaro, Jesus é aquele que saiu da sepultura. Jesus é aquele que está na glória. E Jesus é aquele que anda com aqueles que são fiéis. Amém? Você quer proteção melhor do que essa? Quer cuidado maior do que este? E quem é Jesus além disso tudo? Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Jesus estava com o Pai na criação do mundo. Ou seja, tudo quanto foi criado, Jesus também participou ativamente. Aleluias. Irmãos, esta é a verdade. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor está conosco, que Deus cuida de nós, vamos seguir em frente, vamos andar. A coragem, ela encherá o nosso coração. Não a coragem humana, mas uma coragem, uma fé, uma certeza, uma convicção que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. E nós seguimos em frente, prosseguimos na caminhada. Nós não vamos parar. Mesmo que tudo se feche diante de nós, nós vamos marchar, vamos passar por sobre as barreiras, porque o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos abençoa, que nos envolve, é aquele que nos dá forças para que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte e passarmos vivos por esse lugar. Oh, glórias! Irmãos, é maravilhoso demais aquilo que Deus tem para cada um de nós. É maravilhoso demais a bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós não as temos, nós não as recebemos, nós não as vemos, porque muitas vezes não nos dedicamos, não nos colocamos como ovelhas do bom pastor. Nós não nos colocamos como ovelhas. Nós temos o cabeção e ele é meio que duro. Cabeça dura. Ó, você bate assim, é desse jeito. Parece cabeça de pedra. E nós colocamos, é desse jeito. Não é assim, é desse jeito. Aí a cabeça quebra lá na frente. Ela quebra, porque não é a vontade do Senhor. Nós temos que viver a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém? Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, oh glórias. Teu bordão, tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Queridos, quando nós temos a convicção plena da presença de Deus na nossa vida, nós vamos seguir em frente. Nós vamos andar.
Porque é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que fala para você, marche, marche, siga em frente, vá, porque eu tenho bênçãos para você, eu quero te abençoar, eu quero fazer coisas na tua vida, e nós vamos em frente, porque estamos debaixo do cuidado de Deus, estamos debaixo do cajado, da vara do bom pastor, oh glórias! O pastor de ovelhas geralmente carregavam a vara e o cajado. A vara para combater os inimigos. Os inimigos, entenda como os animais selvagens que tentavam atacar as ovelhas. E o cajado para direcionar as ovelhas. Oh, glórias! É assim que Deus faz. O Senhor tem a vara para quebrar tudo quanto levanta-se contra a nossa vida. O Senhor quebra o mal. O Senhor destrói os inimigos. O Senhor desbarata os exércitos diante de nós. E também tem na sua mão o cajado. Oh, Senhor, aleluias! E é esse cajado que tem a voltinha lá em cima, não é? Mais ou menos assim? Esse cajado com aquela volta, ele abraça o nosso pescoço, ele coloca no nosso pescoço, ele te puxa, ele te coloca no caminho certo. O cajado é para puxar a ovelha, é para guiar a ovelha no caminho certo. Oh, Senhor, que assim, amados, nós possamos nos deixar guiar, nós possamos nos deixar tomar pela mão santa do Todo-Poderoso e que jamais, irmãos, venhamos a tomar decisões segundo aquilo que nós entendemos, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. E vale ainda ressaltar que isso se aplica a nós, muitas vezes, quando estamos desolados, entristecidos, abatidos, sem esperança. Quantas vezes nós estamos assim, não é? Jogados às traças. Oh, misericórdia! Só o pó. Só a misericórdia mesmo. Destruído, quebrado. Mas o Senhor é aquele que traz conforto ao nosso coração. Oh, glórias! São nesses momentos que nós precisamos olhar para o Senhor. Quando a tua vida não tem mais nada, olhe para o Senhor. Olhe, porque Ele traz o conforto, Ele traz a esperança, Ele nos dá a força, Ele faz o milagre que nós precisamos. Deus cuida de nós. Oh, Senhor, Deus cuida de nós. Creia, Deus cuida de nós. Ele é o nosso bom pastor. Nos dias de Israel, o pastor pegava seu rebanho, 100 cabeças, 200 cabeças, e partia pelos campos em busca de alimento. Em busca de alimento, porque o pastor tem a obrigação de cuidar das ovelhas. As ovelhas não buscam alimento por si só, mas era o pastor que buscava os alimentos, e ainda continua sendo assim, o pastor que busca os alimentos. E eu tive a oportunidade de ver isto na nossa viagem. E nós estávamos no terraço da igreja, lá em Jodhpur, na Índia. E quando eu olhei para um lado, tinha um pastor de ovelhas, e um monte de ovelhas, muitas ovelhas. E o pastor sozinho com aquele tanto de ovelhas. E ele cuidava das ovelhas. E lá no meio deserto também, muito pouco alimento, e ele conduzia aquelas ovelhas por aqueles campos. Lá não tem cerca, é tudo solto, né? Conduzia aquelas ovelhas pelos campos. É assim que o Senhor faz. Ele leva as suas ovelhas para onde tem o alimento. E também para onde existe a água, onde tem água. É o cuidado de Deus para com as nossas almas. É o cuidado do Senhor. Descanse no Senhor, espere no Senhor, porque Ele é o bom pastor. Aleluias. Ele é o bom pastor. Irmãos, a promessa de Deus é esta. É de cuidar de cada um de nós. É uma promessa dele para as nossas vidas. Davi, ele entendeu essa promessa. Além de entender, ele escreveu sobre essa promessa. E ele exemplificou. Ele fez essa analogia tão profunda para que nós, hoje, olha quanto tempo depois, mais de 3.000 anos, nós hoje pudéssemos compreender a palavra de Deus. Há uma probabilidade grande que Davi não imaginava que isto ficaria guardado. Certamente ele fez isso ali no momento para abençoar as pessoas próximas. No entanto, o Senhor guardou para cada um de nós.
Amém? E que nós possamos lançar mão dessa palavra poderosa de Deus, aprendermos com o Senhor, deixar-nos envolver por Ele, guiar-nos pela palavra, descansarmos no Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia ao coração, não volta vazia sobre a vida daquele que a toma, que crê, que aceita, que vive os princípios. No entanto, irmãos, nós temos que meditar na palavra. Nós temos que meditar. Medite na palavra. Fale com o Senhor, Deus, traga-me a instrução. Senhor, fala comigo. Abra meu entendimento, abra meus olhos. Fale assim, Deus, abra meu entendimento para que eu possa compreender aquilo que tu tens para mim. E a partir do momento que nós compreendemos, nós vamos nos colocar diante do Eterno. E Ele virá e Ele cuidará de nós. Ele cuidará de você, como o pastor cuida das ovelhas, como o pastor zela das ovelhas, protege as ovelhas, encontra alimento para as ovelhas, encontra água para as ovelhas. O Senhor também há de fazer assim com cada um de nós. Nós precisamos tomar a palavra de Deus e nos deixar encher pelo seu cuidado, encher pela sua grande misericórdia. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Versículo 5 muitas vezes é um tanto quanto enigmático para a gente. Porque Davi disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, quando as ovelhas estavam pastando, o pastor ali, olhando o rebanho, e elas pastando. Além do pastor olhando, tinha os animais selvagens, os inimigos, também de olho. E aquele que se desgarrava, o que acontecia? O lobo ia e pegava. O animal ia e pegava. O predador pegava as desgarradas. Eis o porquê que Davi disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. As ovelhas que seriam sacrificadas, elas eram ungidas. E o cálice transborda, porque o Senhor sempre coloca com fartura diante de nós. Basta que confiemos nele. E por fim ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Faça assim, façamos assim. E vejamos a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Oh, glórias. Se porventura você deseja ser pastoreada pelo nosso amado, talvez você não esteja devidamente sob os cuidados do pastor. E se você porventura deseja esse cuidado, depois da oração você fale, eu quero o cuidado do bom pastor. E vamos orar por você, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor, eu quero clamar que tu venhas plantar essa palavra no nosso coração. Gravar no nosso coração, Senhor. Para que nos momentos difíceis nós possamos entender que somos ovelhas e que temos um pastor que cuida de nós, que zela por nós, um pastor que providencia tudo quanto precisamos para vivermos na tua dependência. Oh, Espírito de Deus, fala conosco. Oh, Senhor, fala, Pai. Desperta-nos para que possamos entender a tua palavra. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus.
Mensagem 992.